Olá! Quem acompanha o programa Mais Saúde na rádio, que é a Rádio América aqui em São Paulo e pela Rede Canção Nova, conhece já o meu convidado e ficou encantado, encantada com as pautas que fizemos, porque vocês sabem o quanto eu valorizo a atividade física. E principalmente quando as pessoas têm algum problema de saúde, às vezes pensam, mas eu estou em tratamento disso, daquilo, melhor eu não me, eu não fazer atividade. E não é nada disso, nós vamos tirar todos esses mitos da cabeça de vocês e vamos falar de vários temas interessantes, mas nós vamos começar falando principalmente do momento que estamos vivendo e aonde a atividade física vai poder nos ajudar e muito. Bem-vindo, professor Henrique Stelzer Nogueira. Pois é, professor Henrique, ele é formado em educação física, ele é educador físico, também fez todo aquele aperfeiçoamento, especialização de personal, mas olha que interessante, ele tem mestrado em engenharia mecânica. Ele tem pesquisa na área de biomateriais e engenharia biomédica. E vocês vão entender depois, em umas próximas pautas, eu vou tocar nesse assunto, porque isso tem a ver com saúde e tem a ver com a atividade do professor Henrique. Henrique, muito obrigada. Você foi assim de uma generosidade de ter vindo aqui pessoalmente. Assim que abriram os estúdios, a gente correu aqui e convidou o professor Henrique. Muito bem-vindo, e eu gostaria que nós tocássemos no assunto do pós-Covid, da síndrome pós-Covid, que muitas pessoas já passaram por essa doença, né? Bom, após quase 1 ano e 3 meses de pandemia no Brasil, hoje quais são as sequelas mais comuns nas pessoas que tiveram Covid, Henrique? Por favor. Bom, de uma forma geral, a gente sabe que o vírus, ele é um vírus do tipo respiratório, né? Então, naturalmente que uma das sequelas mais importantes é associada a sequelas pulmonares, respiratórias. Então, o vírus vai se apropriar de algumas células pulmonares, vai destruir elas. E isso, evidentemente, vai fazer com que haja uma redução de uma capacidade respiratória do sujeito. É só a gente perceber, é mais do que noticiado hoje, a importância de medir saturação de oxigênio, por exemplo, né? É um marcador importante para isso. Uma outra sequela muito importante é neurológica, tá? Então, apesar do vírus ser de natureza respiratória, mas ele parece também, por conta do nível de agravo de infecção que ele proporciona, ele também vai gerar debilidade neurológica, vai destruir neurônio também, né, estruturas nervosas. Então, dependendo do local que esse neurônio está sendo afetado, então, por exemplo, se for no cérebro, vai ter consequências cognitivas, por exemplo, de humor, memória. Memória principalmente, né? Memória, sim. Existem também algumas evidências mostrando pequenos coágulos que são formados também na região do cérebro em pacientes que tiveram o Covid. Dependendo de outro local, por exemplo, se for um neurônio mais associado à parte motora, então o indivíduo também vai sofrer com falta de força muscular, habilidades motoras, né? Deixa eu avisar vocês uma coisa, a gente tem neurônio aqui no cérebro, mas a gente tem neurônio em outros lugares do corpo, inclusive no intestino. Então, quando um neurônio é afetado, como é que é essa história? Um neurônio é afetado e afeta a minha parte motora? Como assim? Sim, a gente sabe que o corpo ele é muito complexo, ele tem várias... a gente, quando estuda a fisiologia, a gente estuda ele fragmentado, né? Então, tem a fisiologia neural do sistema nervoso, você tem a fisiologia endócrina, você tem a fisiologia muscular, e assim por diante, né? De forma didática, acaba separando essas partes da fisiologia, porém, o corpo ele é integrado. Então, toda vez que há uma interação com o ambiente, ou até mesmo produtos do nosso corpo em movimento ou não, por exemplo, dependendo da alimentação ou não, enfim, estados emocionais também, e ocorrem alterações bioquímicas no corpo que vão afetar também respostas neurológicas, tá? O vírus vai fazer a mesma coisa. Uma vez que há consequências pulmonares, metabólicas, a deficiência de oferta de oxigênio para alguns tecidos,
E também a questão da inflamação, que é bastante acentuada nesse caso, uma infecção muito grave, ocorre que sim vai debilitar neurônios. Você tem neurônio motor, que ativa o seu músculo, por exemplo, do bíceps quando você vai fazer um exercício. Você vai ter neurônio no intestino. Afinal, por exemplo, quando você vai se alimentar, você vai ter o processo de digestão e naturalmente o seu intestino, quando vai absorver os nutrientes dessa digestão, vai ter também alterações bioquímicas. Então, esses neurônios servem de sensores. Então, vai comunicar o seu intestino com o seu fígado, vai comunicar o intestino... Tudo conversa. Tudo conversa com o seu cérebro. Então, tudo está associado também. E o Covid ele vai afetar, uma vez que afeta neurônio, dependendo do local que esse neurônio está associado, se é mais associado ao cérebro, se está mais associado à parte motora, muscular, se está mais associado ao intestino, se está associado ao coração e assim por diante, tudo isso vai afetar sistemas. Sim. Vai gerar sequelas. Você falou da importância da saturação. Como é que hoje todo mundo tem acesso ao aparelhinho, né? Então, como que ele deve medir? Como essa pessoa tem que medir? Qual é a referência? Olha, chegou aqui, vai para o hospital. Sim. Claro que, do ponto de vista da mecânica da mensuração, vai depender do modelo e marca. Né? Cada equipamento tem a sua forma de medir. Sim. Contudo, são sensores, né, onde você vai inserir o dedo e o sensor tem que estar bem ajustado. O dedo tem que estar ajustado, na verdade, com o sensor para que haja uma leitura eficiente. Hoje, os equipamentos são inteligentes quando não tem uma leitura adequada. Ele normalmente nem sequer lê, ele não consegue nem te dar um valor. Normalmente, hoje, você tem isso no mercado. Contudo, o mais interessante é o sujeito em repouso, né, sem estresse ambiental, para não gerar um viés, para não gerar uma interferência de leitura errada. Então, o sujeito tem que ficar o mais calmo possível, né, relaxado, e aí vai medir. Nessa mensuração, de forma saudável, os equipamentos têm que estar medindo no seu corpo 95% ou mais. Isso vai mostrar que a oferta de oxigênio para os tecidos está sendo ótima. Olha que bom. Né? 95% já, 95% ou mais. Claro que existem faixas menores, que não necessariamente significa que o sujeito vai morrer naquele momento. Claro. Tá? Então, abaixo de 95 é aceitável até cerca de 90, 85, dependendo. Então, conforme você vai baixando essa faixa de mensuração, vai te denotando mais risco de agravos futuros. Sim. O sujeito ele pode começar a ter hipoxemia, ou seja, redução de oxigenação dos tecidos abaixo de 90% de saturação. Então, gente, a partir de 90, ficar esperto. Isso. E quem está com suspeita de Covid ou está com o Covid, com a patologia, né, com a Covid em casa, monitorando, a partir de 90, então seria interessante já procurar um hospital? Na verdade, ainda não. Ainda não? Ainda não. Com 90, você ainda consegue, por meio, por exemplo, de relaxamento, exercício respiratório, voltar a uma saturação melhor e ainda não está comprometendo órgãos e tecidos. Então é o seguinte, gente, você está monitorando, você está com a Covid e você está monitorando a oxigenação. Baixou de 90, você tem que procurar o posto de saúde, tá? Então isso aqui é a indicação, tá? Importante, que foi o que o professor Henrique falou. Você está com uma diminuição do oxigênio que é transportado pelo sangue para todo o seu corpo. Então, você começa a ter um déficit, uma deficiência em vários órgãos. Então, é por isso que precisa ir buscar ajuda através de um sistema de saúde ou então, no caso de alguma instrumentação que geralmente a gente não tem em casa, né? Henrique, foi ótima essa pauta. Nós temos várias coisas para falar de Covid. O professor Henrique vai estar conosco. Quero aproveitar para me despedir. Você sabe que esse programa passa lá em Portugal, né? Ah, legal. Então, nossos irmãos portugueses, né? Um beijo enorme e nós voltamos no próximo Mais Saúde.